E aí, engenheiros, engenhosos e demais curiosos, professor Will aqui, agora com a resolução da questão de Química Geral Inorgânica, atividade 1, tá? Nesse vídeo a gente vai ver uma parte dela, e a gente vai ter um segundo vídeo aí na plataforma para os alunos do atendimento, a resolução do restante dela, ok? Então, basicamente, o que a gente tem aqui na questão 1? A formação de compostos envolve uma transferência de elétrons ou um compartilhamento de elétrons, ou ainda a existência de elétrons livres. Olha só, já dá uma dica de como que a gente vai resolver essa questão. Esse princípio determina qual tipo de ligação química ocorre na formação desses compostos. Com base nos seus conhecimentos de ligações químicas, defina quais das ligações químicas existem entre as três características dos compostos formados por cada uma dessas ligações. Uau! Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui nesse primeiro momento é a gente tentar definir aí quais são os três tipos de ligações químicas que existem, tá? A gente basicamente tem três mesmo. São três mesmo. É uma que depende de compartilhamento de elétrons, uma outra que ela trabalha com a transferência de elétrons, e a última que fala da existência de elétrons livres. Então, a gente vai ter aqui, nesse primeiro momento, a nossa tabela periódica, mas deixa eu puxar aqui para vocês, aqui, deixa eu até colocar aqui em tela maior, colocar o meu ponteirinho aqui para a gente poder responder isso aqui juntos. A gente precisa definir algumas coisinhas. Primeira coisa, geralmente a gente vai ter que classificar esses nossos... Lógico, tem aqui, tá todas as nossas colocações, ó, metais alcalinos. Eu acho que eu vou ter que mudar para vermelho, senão vocês não vão enxergar. Metais alcalinos, olha aqui, ó, os metais alcalinos. Tá aqui nessa família aqui, ó, 1A. Metais alcalinos terrosos, família 2A. Metais de transição, ó, os metais de transição aqui, ó, todos bonitinhos. Outro que é importante que apresenta os não metais. Não metais, pessoal, entenda que são os ametais, ok? Quando a gente falar de ligação covalente, tá bom? E a gente tem também aqui outros metais aqui. O mais importante pra gente vai ser esses caras aqui, tá? Principalmente os ametais, tá? Ametais, os metais, outros metais, eles são importantes também pra gente. Os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, ok? Basicamente, o que a gente vai ter que fazer aqui, então, vai ser fazer classificar as nossas ligações químicas, ok? Deixa eu tirar isso daqui, porque senão a gente vai perder, que vai ficar feio na hora de a gente explicar. E aí, tá gostando do vídeo? Cara, se você tá gostando desse vídeo, não perca tempo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação deste, que é o canal mais engenhoso do Brasil. E aproveita e já deixa um like aí nele, cara. Fortalece o serviço do professor aí, meu. E se você conhece mais alguém que possa se interessar nesta atividade, sabe o que você vai fazer? Compartilhe esse vídeo lá nos seus grupos do WhatsApp. Garanto, cara, que vai ter muita gente que vai te agradecer por isso. E se você tiver interesse no restante da resolução desta atividade ou da atividade mapa, sabe o que você vai fazer? Me chama lá no meu Instagram, @will.i.math, ou então você me chama direto no meu WhatsApp, que também está aqui. Ambos vão estar aqui no comentário fixado deste vídeo, ok? Agora fica aí e acompanha o resto desse vídeo. Falou! Então, lembra lá que a gente comentou que tinha uma ligação que ela trabalhava com a ideia de você doar elétrons? Então, essa ligação aí, a gente vai chamar ela de ligação iônica, ok? Por que a gente vai chamar ela de ligação iônica? Porque ela forma íons. Ok? Os íons, eles são os cátions. Cátions. Oh, meu Deus do céu. Cátions. Os cátions e os ânions. Os cátions têm tendência a doar
elétrons, doar, e os ânions têm tendência a receber elétrons, ok? Cátions, em vez de catear, eles doam, e os ânions eles recebem, ok? Essa ligação, ela basicamente ela vai acontecer entre metais e ametais e entre metais e o hidrogênio, ok? Basicamente vai ser isso. Por exemplo, você tem lá um sal de cozinha, o famoso sal de cozinha, todo mundo fala dele, é o NaCl, ok? Na mais Cl menos. O que vai acontecer? Pela regra do octeto, você tem que ter o que? 8 elétrons na camada de valência. Então, para o meu sódio atingir a sua estabilidade, ele vai doar elétrons para o cloro. Mas quantos que ele vai doar? Aí a gente vai voltar aqui na nossa tabela periódica. Olha só o cloro, por exemplo. Cadê ele aqui? Todo bonitinho. O cloro tem 7. Se ele tem 7 elétrons ali na sua camadinha de valência, ele vai precisar de quantos? Ele vai precisar de 1. Para ele ter a sua estabilidade certinha. Enquanto que o nosso sódio, ele tem 11, ele vai só precisar doar 1 para o cloro para ele ficar estável, ok? Então, basicamente, você doa... Opa, fiz cagada aqui. Basicamente, você vai doar elétrons e não é compartilhado, não. Olha só, fica estável aí, eu fico estável aqui, nós dois ficamos juntos nessa história aí. Daí, quando você faz essa doação de elétrons, perceba... Deixa eu voltar aqui no nosso primeiro aqui, ó. O nosso sódio, ele tem 11 prótons. O próton, ele é o antielétron, vamos chamar assim. Ele tem a mesma carga elétrica do elétron, só que ao contrário, enquanto a do elétron ela é uma carga negativa, o nosso próton vai ser uma carga positiva. A partir do momento que você tira um elétron do teu sódio e doa para o teu cloro, ok? Cloro 17, perdão, cloro 17. A partir do momento que você doa esse elétron para ele vai ficar com mais prótons do que elétrons, ou seja, vai ter um desequilíbrio nessa relação entre prótons e elétrons e a minha carga vai ficar positiva, por isso ele vira um íon cátion, um íon positivo, ok? E no caso do nosso cloro, que vai receber um elétron, ele vai ter um desbalanceamento também na sua carga elétrica, em que ele vai ter mais elétrons do que ele tem prótons. Ele fica estável? Fica, mas a carga dele não é zero. Então ele vai ter uma carga negativa porque ele vai ter um excesso de elétrons, ok? Então basicamente é isso aí que a gente tem nas ligações covalentes, ok? Característica, ela forma moléculas, ok? Aí a gente tem um outro. Quem que é o outro? É uma que falava... covalente não, ligação iônica. Professor, ligação iônica. A ligação covalente é a que a gente vai trabalhar agora, ok? Essa ligação covalente, ela vai ser uma ligação que ocorre... Vamos colocar aqui. Deixa eu pular aqui. Ligação covalente. Confundi legal. A ligação covalente, ela vai trabalhar com o compartilhamento de elétrons. Basicamente, você não vai dar um elétron para o outro átomo. Você vai compartilhar, ó, viu? Deixamos esses dois aqui no meio do caminho aqui e a gente se resolve por aqui mesmo. Então, pela regra do octeto, a gente pode pegar... Aliás, antes da gente falar da regra do octeto, vamos falar quem que faz esse tipo de reação. A gente pode fazer essa reação... ela é entre ametais
e ametais. Essas reações elas ocorrem entre ametais e ametais e entre ametais e quem? E o hidrogênio. Ok? Quer um exemplo bacana de uma reação covalente? Conhece essa daqui? Professor, o hidrogênio e o oxigênio é um ametal? Com certeza ele é um ametal. Vamos olhar aqui na nossa tabela periódica. Olha aqui, ó, o oxigênio aqui é como um não metal, no caso um ametal, perceba, ó, não metal. Então, aqui está dizendo que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Quanto que ele precisa pela regra do quinteto? Ele precisa ter 8. Então, para ele ter 8, ele vai fazer uma reação covalente, ou seja, ele vai compartilhar elétrons com o oxigênio, ok? Aliás, com o oxigênio não, com o hidrogênio. Então, basicamente, você vai ter um hidrogênio aqui, que vai ter um elétronzinho aqui, você vai ter o teu oxigênio todo bonitinho aqui, e outro hidrogênio aqui que só tem um, ok? O hidrogênio ali com 2 ele já fica certinho. O que a gente vai fazer? A gente tem 1, 2, 1, 2, 3, 4. Percebam que dá 6 elétrons, então ele compartilhando com esse hidrogênio, ele fica com 7, e compartilhando com esse hidrogênio aqui, ele fica com quanto? Ele fica com 8, ok? Então você estabiliza o teu oxigênio, você estabiliza o teu hidrogênio e fica tudo certinho, fechado pela regra do octeto. Então você vai ter aí uma reação, uma ligação covalente ali, ok? Então, compartilhamento de elétrons. Vamos aqui para o próximo. A nossa próxima ligação vai ser a ligação metálica. Então a ligação metálica ela é interessante, porque tipo assim, geralmente vai acontecer entre um átomo de um mesmo metal, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, pegar o sódio, porque o sódio é um elemento. Ele tem lá o nosso sódiozinho, mais. Só que se ele estiver ligado com mais sódios, vamos colocar aqui, ó, aqui uma porrada de sódios aqui. Ele tem 1, né? Então vamos desenhar 8, só pra gente dizer que tá tudo certinho. Até parece o bairro. Quanto que tem aqui? 6, 7 e 8. Daí você pensa, e os elétrons? O que acontece com eles? Esses elétrons nesse tipo de reação aqui, ele não vai ficar aqui, ó, compartilhandinho aqui, tudo bonitinho. Ele vai ficar solto, ele vai ficar livre. Opa, perdão. 5, 6, 7 e 8. Então, basicamente, ele vai ficar livre. Ele vai formar como se fosse uma nuvem em volta de toda essa ligação. E essa nuvem vai fazer com que essa nossa estrutura aqui, ela fique estável, ok? Então, assim, você consegue ali unir os seus 8 átomos de sódio, ok? E eles vão ficar ali todos certinhos, todos estáveis, porque tem uma nuvem ali próxima a eles que vai manter toda essa estrutura unida, ok? Então, assim, a gente então tem 3 tipos de ligações. A gente vai ter a ligação covalente, a ligação iônica e a ligação metálica. Ligação metálica depende de elétrons livres, ligação covalente depende de compartilhamento de elétrons e ligação iônica depende da doação de elétrons. Na ligação iônica você doa elétron de um metal para um ametal ou para o hidrogênio, no fim das contas, geralmente mais para metal. Na ligação covalente você vai compartilhar elétrons entre ametais ou ametais e hidrogênio, e no caso da ligação metálica você não vai compartilhar e você não vai doar, você simplesmente vai ter uma nuvem de elétron em volta dessa estrutura como um todo, ok? Então, basicamente é isso, tá? Daí quem faz parte aí do atendimento já sabe, né? Vamos acompanhar aí a segunda parte desse vídeo